Olá, boa tarde, minha gente. No ar mais um Galácticos na TV, nesta terça-feira. Virou o mês, em 1º de agosto de 2017. Hoje, comigo aqui, somente o Anderson Matos. Nilson Luiz não participa hoje do programa, mas amanhã ele vai estar aqui na bancada também para a gente falar mais do Bahia. Por enquanto, a gente vai falando do jogo de amanhã, do Bahia contra a Chapecoense. A delegação já está em Santa Catarina. Na verdade, o que a gente tem hoje também do Vitória, a gente vai mostrar que o time rubro-negro enfrenta a Ponte Preta no Campeonato Brasileiro em casa, jogo às 9 da noite, com expectativa de um público melhor, né? Acreditando no empate contra o Cruzeiro, que é realmente uma melhoria do time no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco também vamos falar sobre Felipe Melo, essa condição que ele está no Palmeiras de treinar separado, e o áudio que foi vazado aí que o Brasil inteiro já teve conhecimento. Daqui a pouco também os clubes que já negaram, não estou tratando nada de Felipe Melo e a situação desse atleta no nosso futebol nacional. Vamos falar também do Intermunicipal, tem seleção já se preparando para estrear domingo com toda a rodada cheia domingo na estreia do campeonato no interior da Bahia. São 64 seleções participando da competição. Tudo isso a partir de agora, que você vai participar conosco também aqui, mandando a sua mensagem de texto pra gente aqui através do Facebook, tá bom? Grande abraço a todos, fique com a gente, o programa tá apenas começando. Boa tarde, Anderson Matos, tudo bem? Boa tarde, Márcio Martins, boa tarde a você, internauta. Tudo bem sim, Márcio. Olha, no Vitória há uma indefinição ainda quanto ao time, porque o meia Iago teve uma indisposição estomacal no dia de ontem e está com algum enjoo, né? E aí hoje define se o jogador tem condições ou não de atuar contra a Ponte Preta. Ele teve um incômodo na coxa também, mas esse não foi o grande motivo. Ficou muito debilitado o jogador. Já a gente fala quem é que substitui ele caso não possa atuar. 2 jogadores brigam pela posição. E também, claro, Márcio, no decorrer do programa vamos falar sobre o Bahia, que enfrenta a Chapecoense amanhã fora de casa, com o Preto Casagrande pela primeira vez assumindo o time aí interinamente. E com novidade, que é a volta do Eduardo, que vai jogar contra a Chapecoense, enquanto que ele cumpriu suspensão e volta à equipe. O Vinícius agora é quem fica de fora. A expectativa do torcedor é justamente com relação ao treinador. O Carlos Lima, por exemplo, já abre aqui o primeiro comentário dizendo: Eduardo Batista chega segunda ou já chega amanhã? O nome que a diretoria está pesquisando é justamente o Eduardo Batista. Agora, outros nomes surgiram, alguns foram oferecidos, mas esses oferecidos não são aqueles que o perfil indicado pela direção do Bahia. Daqui a pouco também eu tenho uma entrevista do Marcelo Santana, onde ele fala para mim equivocadamente que errou porque teve pressa em substituir o Guto Ferreira. Não foi isso, errou porque o Jorginho não deu certo. Não vou discutir a qualidade do técnico Jorginho, agora eu posso discutir a qualidade do elenco do Bahia. Não sei se qualquer treinador vai dar jeito para que o Bahia possa ser arrasador neste campeonato. Antes eu não vejo, por exemplo, uma condição de um elenco como o do Bahia apenas trocar o treinador e aí vai para a Libertadores. O Guto Ferreira conseguiu botar o time do Bahia para jogar bola porque ele estava aqui no Tricolor desde o ano passado, né? E aí o torcedor sente falta da forma que o Bahia jogava com o Guto. Mas vamos para pensar o seguinte, torcedor do Bahia, que o Guto Ferreira que armou o time. As contratações como o Zé Rafael, que vem jogando bem, aí erra bastante, mas é um bom jogador, e outros jogadores que chegaram foram por conta do estilo de jogo do Guto. Então ele já com o time armado e jogadores que ele conhecia desde a Série B, botou o Bahia para jogar bem, com a sequência no trabalho. Então ele já conhecia o time. Um treinador com outro perfil de trabalho chegar com o elenco que o Bahia tem, e é um elenco limitado, não se engane torcedor, porque é um elenco limitado de peças, vai ser realmente muito difícil, a não ser que o cara faça algo de muito extraordinário e bote o Bahia para andar novamente. O saudoso Armando Oliveira diz assim: bananeira não dá maçã. Ele abria o comentário normalmente na Rádio Sociedade, quando eu trabalhava na época lá pela manhã, no Balanço Geral, e ele falava essa frase em alusão a um time limitado que o torcedor cobrava muito. Então não adianta cobrar desse ou daquele jogador se ele não pode dar mais do que está dando. Aqui o Reuben Bennett está dizendo aqui: Fernando Diniz é uma ótima opção para ser treinador. Eu não concordo. O presidente Marcelo Santana gosta do estilo do Fernando Diniz. Eu acho que é um técnico burocrático, um time de massa como o Bahia, não vai ficar com aquele toquinho de bola, vai lá, não deu certo, volta, recupera o goleiro. Eu acho, claro que eu não estou aqui dizendo que ele é ruim, que ele é péssimo, agora é um tipo de treinador com uma filosofia diferente,
que o torcedor não está acostumado e que eu não traria neste exato momento. Mas fica aí a dica também do nosso telespectador aqui. O Wilson Nascimento está aconselhando aqui, Anderson Matos, é o seguinte, aqui você dizer Mancini, dizer a Mancini, para manter Fernando Miguel e acabar com esse negócio de rodízio no Vitória. Eu não posso falar isso para ele, né, Márcio? Seria muita pretensão de minha parte, mas o Fernando Miguel realmente fez uma boa partida. Pra você ver como o torcedor é parcial, né? Vai de jogo a jogo. O Fernando Miguel estava sendo escrachado. 90% da torcida não queria ver a cara do Fernando. Pedia o Kaique, porque o Kaique tinha que jogar. E aí o Kaique jogou sem ritmo de jogo, terminou falhando naquela oportunidade. Fernando Miguel entrou na partida, depois que foi no banco, pegou tudo, e aí todo mundo já quer o Fernando Miguel de volta, né? É o titular nato, não é para tirar mais. Assim, o Mancini tem uma visão de fazer um rodízio para motivar ambos os goleiros. E aí, com o tempo, quem sabe até na próxima partida já contra o Flamengo, ele tenha na cabeça, olha, é o Fernando Miguel mesmo. Ou então, não, estou em dúvida, vamos ver, vamos continuar fazendo rodízio. Vamos ver, Márcio. Eu gostei, me permita falar sobre isso aqui, muita gente discordou, mas eu acho que isso é importante para os dois goleiros. Certo. O Wilson Nascimento, está aqui ainda continuando com o Vitória, Anderson, diz assim, o novo gerente, chegou aí, o diretor, na verdade, né? Como é o nome dele? Kleber Diglio. Kleber, prometeu dar um parecer nas contratações que estavam em andamento quando o Pet era o diretor. Ele avaliou, tem alguma que preste, ou porque cada diretor que chega tem que fazer a catraca rodar, né? Cada diretor que chega, cada treinador é um jogador novo. Pode olhar, todo jogador que chega tem um cara da confiança e tal, isso é normal no futebol. Não é a direção do clube que contrata normalmente, é o treinador com o diretor de futebol, que é contratado pelo presidente e que chega e já contrata jogadores. Qual a avaliação que ele fez? Ele não, acho que não vai dar continuidade, Márcio, porque o Vitória negociava com o Juan, do Juventude, um zagueiro, muito bom zagueiro, jovem, promissor, acho que se valeria o investimento, mas parece que recuou. Maxi Rodrigues, meia que era do Grêmio, estava no Penharol, inclusive, o Grêmio não renovou também, aquele lourinho uruguaio, o Max Rodrigues não sei se virá, né? O Kleber Diglio e o Mancini fazem um trabalho em conjunto, até porque foi o Mancini quem indicou o diretor de futebol. Tá certo. Deixa eu agradecer aqui o Eduardo Pretinho, tá aqui dizendo o seguinte, tá direto da Itália, diz que o Vitória não cai, tá morando na cidade de Lecce, assistindo o programa todos os dias, que lá agora são 8h05 da noite, 20 horas e 5 minutos. Eduardo, meu irmão, um abraço pra você aí, direto da Itália. Tinha um plantonista aqui, meu amigo, foi quem eu comecei fazendo plantão esportivo com ele, chamado Carmelito Almeida. Ele trabalhava no jornalismo da Rádio Cidade, e quando ele dava informação dos campeonatos, que não tinha internet, não tinha nada disso, ele pegava por telefone, eu ouvi no rádio, aquele Transglobe grandão, aí ele falou assim, informações que o Lecco, era o Lecce, o Lecco venceu o Juventus por 1-0. Aí a cidade de Lecce ficou na minha memória, só falava o Lecco. Olha, o presidente do Bahia, Marcelo Santana, deu uma declaração sobre a chegada do técnico Jorginho e a contratação de um futuro treinador. Vamos ouvir com atenção o que disse o presidente, que eu vou comentar depois. Vamos lá. No dia de hoje, a gente terminou, após uma reunião ali pela manhã, entre a diretoria do clube, optando por esse desligamento do Jorginho, um profissional que foi correto com o clube, se dedicou, trabalhou, mas a gente entendeu que, até pela sequência de últimos resultados que a gente veio tendo em casa, algumas partidas que a gente fez, o direcionamento da nossa equipe dentro do campeonato não estava aquele que todos nós esperávamos, que a gente acredita que o grupo é capaz de fazer. Então, a gente optou por esse desligamento antes da viagem para Chapecó. Nesse momento agora, a gente não pode ter pressa para trazer um substituto. Na saída do Guto, a gente trouxe o Jorginho com agilidade muito grande. Eu acredito que dessa vez a gente tem que ter uma atenção redobrada. O Jorginho fez um trabalho em 2 meses apenas aqui no Bahia. A gente sabe que isso não é o adequado, não é o que a própria diretoria defende, mas a gente precisa, acima de tudo, ter em mente os interesses do Bahia, o desempenho do Bahia dentro das competições. Então, a gente está com o preto nessa partida contra a Chapecoense e vamos trabalhar com muita calma aí, pensar sobre o jogo do São Paulo depois, observar primeiro esse jogo que é importantíssimo para a gente. É uma equipe que é um confronto direto dentro do atual Campeonato Brasileiro
Então eu acredito que o clube não pode se equivocar novamente nessa escolha do profissional. Então a gente tem que fazer a escolha com muita tranquilidade, sem perder de vista o desempenho do clube dentro do campeonato. A gente hoje está 2 pontos à frente da zona, estamos ali em 14º lugar, vai ter a rodada hoje à noite e passar essa tranquilidade para o nosso grupo, para os nossos atletas. Eles sabem do que eles são capazes, nós também já sabemos do que somos capazes. Temos o Luiz Andrade também na parte de preparação física, profissional já há bastante tempo no clube. O próprio Thiago Mel, treinador de goleiros, também segue conosco. O Preto Casagrande como o interino. O Luiz Iubel é um dos auxiliares também da casa. Então vamos ter, dentro do possível, a tranquilidade para escolher o técnico adequado para o Sport Clube Bahia. Bom, essas declarações de Marcelo Santana, ele reconhece que houve equívoco na vinda de Jorginho. Ao reconhecer que houve um equívoco, ele acha que o elenco é bom e o técnico é que foi mal. Eu discordo. Além do técnico ter ido mal, não dá para fazer um comparativo com Guto Ferreira. Você que está aí agora assistindo, você que está aqui vendo o programa, pode ter uma avaliação diferente da minha, o que é natural. Você que é torcedor que vai para a arquibancada, viu o time de Guto Ferreira e viu o de Jorginho, que foi totalmente reformulado para pior. Mas também são outros adversários. Não vamos esquecer que Jorginho chegou para o Campeonato Brasileiro da Série A e que Guto Ferreira disputou o fraco Campeonato Baiano, um fraco Campeonato do Nordeste, que só teve Vitória e Sport com orçamento compatível de adversário, e que no ano passado, na Série B, o Náutico, que hoje está perto de cair para a Série C, teve a chance de ganhar por 1-0 do Oeste e perdeu a última partida. Ao invés de estar na Série A e o Bahia na B, é o Bahia que está na A e o Náutico indo para C. Então, Anderson Matos, quando o presidente do Bahia fala que não pode ter pressa, que errou por causa da agilidade, foi o termo que ele usou na entrevista, a agilidade prejudicou o Bahia, eu diria mais. Sabe o que prejudicou o Bahia, presidente? Falta de planejamento. Sabe por quê? Porque numa direção de futebol, quem trabalha com isso, e vocês ganham hoje 30 mil reais por mês para trabalhar, só fazer isso, só ser dirigente do clube que vocês dizem que amam, e amam de verdade, não sei, mas dizem que amam, 30 mil seu e 30 mil do vice-presidente. Vocês têm a obrigação de, no planejamento, ter um perfil de treinador, que pode até estar empregado agora, mas se o técnico que vier, o Eduardo Batista, o Falcão, ou qualquer outro, o Fernando Diniz, não der certo, vocês vão procurar de novo outro treinador? Vocês tinham a obrigação de ter no perfil do clube de vocês, mesmo que fosse um equívoco também, um técnico que vocês já teriam que estar em contato há algum tempo. Olha, vou querer você aqui um dia e tal. Vocês têm que ter no planejamento, no mínimo, 2 ou 3 treinadores que se encaixariam no perfil que vocês querem. Não, demite um e não tem outro para contratar. Isso é falta de planejamento e não agilidade por ter errado. Márcio, você está certíssimo, concordo demais com você, né? E aí pode ter algum torcedor que discorde de você e diz, não faltou planejamento não, o Bahia foi prejudicado porque Guto Ferreira saiu. Vocês não tiraram o Guto Ferreira, Marcelo Santana, da Chapecoense? Então tinha que esperar alguém tirar o Guto de vocês. Claro. Então se isso aconteceu, você está certíssimo, Márcio. Já tinha que ter alguém lá, o Jorginho tem um futebol parecido com o do Guto, um modelo de jogo parecido com o do Guto, é ele. Bom, o Eduardo Batista, outro treinador que estivesse fora ou inserido no mercado, porque o tempo passa e ele poderia estar demitido nessa eventual saída do Guto, ou então por outra situação. Então você está certíssimo, Márcio Martins, faltou um pouquinho de planejamento no Bahia, sim. O Bira, lá de Dias Dávila, diz que assiste a gente todos os dias aqui, também assiste o programa da Arena Transamérica, né, e da Itapuã, comigo, com o Dito Lopes e toda a equipe. Ele disse que o Bahia precisa mesmo de elenco. É isso aí, eu acho que é uma situação que a gente está colocando sim, tá bom? O Bahia tem que fazer um técnico trazer um técnico que tem o perfil de trabalhar com jogadores desse nível aí. Já a contratação de alto nível não vai ter, não é isso? E aí, o zagueiro Juan, do Juventude, machucou. Sim. Ele respondeu que alguma coisa? Sim. Como foi isso aí? Eu falei sobre o Vitória negociar com o Juan, porque o Pet estava querendo trazer esse zagueiro. Quem falou foi Vitor Santos, está aqui participando, que eu não tinha entendido. Foi resposta para você, então. Valeu. O Juan se machucou, mas é grave alguma coisa? Não sei. Eu também não fiquei sabendo não, viu, Márcio? Eu vou até checar direitinho, mas eu acredito que ele não venha não. Foi isso que eu falei, inclusive, que o Kleber Diglio não vai negociar mais com o zagueiro Juan.
Certo. E outra coisa, voltando ao presidente Marcelo Santana, ele diz assim, vamos observar o adversário de quarta-feira, que é um concorrente direto. Para observar o quê, presidente? Para ver se Preto continua, se não continua, é isso que vocês vão observar? Observar o quê? Se o time vai melhorar, vai piorar? Pelo amor de Deus, né? Eu vi o Atlético Goianiense jogar com o Chapecoense e ganhar um jogo de virada, jogando um futebol igual que tá jogando aí. Só que o Chapecoense deu mole e deixou virar o jogo. Viu? O jogo não teve nada demais aí. Diego Rosa fez gol, deu passe, fez tudo aí. O Anderson Matos, o Matheus Rosário pergunta se o Vitória vai contratar mais alguém. O Vitória negocia com alguns jogadores, Márcio, mas mantém sigilo. Como eu falei, né? O Wagner Mancini e o Kleber Diglio trabalham juntos. Não é somente o diretor de futebol ou somente o Wagner Mancini, até porque o Kleber é uma indicação do Wagner. Então, a gente tem que aguardar para saber. Fato é que a janela de transferências internas, né, o limite de inscrição para o Campeonato Brasileiro vai acabar, tá, faltam aí umas 8 rodadas mais ou menos, e quando finalizada vai ser esse time aí. Com o time que o Vitória tá, Márcio Martins, realmente é preocupante. Não é nem um time tão ruim, miserável. Sabe aquele time miserável de ruim? Nem é esse time sim. Mas é um elenco que precisa de algumas peças ainda. Olha, o Alessandro Rosa diz aqui, o que é que vocês acham dos 3 ex-jogadores em atividade do elenco do Vitória? Cleito Xavier, Carlos Eduardo e Danilinho. Danilinho não dá para observar ainda, né? Não viu o jogador ainda. O Cleito Xavier, eu achei que a contratação lá atrás, em dezembro para janeiro, iria dar certo. Talvez não fizesse com um valor tão elevado de salário, e até porque eu soube que o Alex Portela teria dito que antes disso, quando ele estava numa fase até melhor, o Palmeiras ofereceu pagando metade do salário. E ele não quis naquela época. Aí veio para cá com 3 anos de contrato, ou seja, virou um peso na folha salarial do Vitória, um jogador que o custo-benefício é muito ruim. E o Carlos Eduardo não foi por falta de aviso. Muita gente avisou e que ele estava encostado, que já não era mais o mesmo jogador, já no Atlético Mineiro. Mas o Mancini avalia de que forma esses atletas? O Carlos Eduardo vem sendo titular e deve ser titular amanhã contra a Ponte Preta, até porque é o único meia, assim, né? Ele e o Cleiton Xavier, que tem ainda elenco à disposição, à disposição no elenco. Mas o Cleiton Xavier, eu só achei errado a questão do salário, beleza, aí eu não entro nesse mérito, mas a duração de contrato. Quando ele foi contratado, eu falei, massa, bela contratação, mas quando eu vi a duração de contrato, né, 2 anos e meio, para um jogador daquela idade, né, já está chegando na idade já, sem condições, errou feio. E para completar tudo negativamente, o Cleiton Xavier vive a pior fase da sua vida. Não é difícil perceber não. 2 coisas. O ponto positivo é que ele briga o tempo todo, ele quer acertar o passe, ele quer acertar o cruzamento, ele tenta, ele se esforça, ele lamenta, ele fica pirado consigo mesmo, reclama, se cobra muito. É a fase ruim. O ponto negativo, Márcio, é que é perceptível que ele está sem perna, não sei porquê. Falta força ao Cleiton Xavier, ele tenta dar uma corrida, vai tropeçando e caindo sozinho. A fase é ruim. A pior da vida dele, eu tenho certeza disso. A fase dele é muito ruim, não pode dizer que não é um jogador que teve muita qualidade no passado, né? Mas o Zé Antônio de Castro está dizendo aqui, Jorginho não é santo para fazer milagre. Obrigado a vocês que estão participando. Roberto Fernandes é o novo técnico do Náutico, estava no Confiança, jogou 2 partidas apenas, ele comandou lá e foi contratado pelo Náutico. O Náutico está na última colocação da Série B, perdeu mais uma partida. Já está planejando com certeza o ano que vem, porque esse ano para continuar na segunda, só milagre com esse elenco do Náutico, 5º treinador, ou seja, a situação é a pior possível, tá bom? Eu estou lembrando aqui da Portuguesa, que saiu por causa de um jogador irregular, que não foi o caso do Náutico, foi incompetência em campo, e a Portuguesa hoje amarga uma Série D, sem saber que série vai estar no ano que vem, ou seja, olha o Náutico aí descendo na ladeira, depois de ter perdido o último jogo que poderia estar na primeira divisão, graças a Deus pra gente, e pior pra eles, né? Porque realmente foi uma disputa contra um baiano, fosse um nordestino contra outro de qualquer outro estado, eu estaria torcendo por ele, mas contra o Bahia ou o Vitória, não dá, né, velho? Que é o nosso primeiro aqui, né, irmão? Olha, confusão do Felipe Melo, vazou um áudio para você que não ouviu ainda, fique ligado aí, porque o Felipe Melo já admitiu, inclusive, que o áudio foi dele, mas que ele estava tomando uma champanhe, ele disse que estava tomando uma champanhe. Só que eu desconfio que esse tipo de áudio é vazado para beneficiar o próprio, né? Para dizer que não foi ele que vazou, não sabe para quem mandou, sabe tudo. Para mim ali, um áudio vazado sempre beneficia alguém. Prejudica uns, mas beneficia outros. Vamos ouvir o áudio do Felipe Melo, depois a gente tem informações sobre o caso do volante do Palmeiras. Vamos lá. Não, aqui não tem jeito, aqui já era. Aqui eu não com esse cara eu não trabalho. Entendeu? Esse cara é covarde, mau caráter, enfim. Mentiroso, falou uma coisa, até fica ligando pra imprensa, falando um monte de coisa. Porque por enquanto eu tô falando, quando eu falar, eu vou rasgar ele no meio. Mas enfim,
E agora vamos ver. Confesso que tem vários clubes interessados, vários, sabe? Corinthians, Inter, São Paulo, Grêmio, Atlético Mineiro, Flamengo, todo mundo está interessado. Agora, o negócio foi ontem, né? Então, as pessoas, eu creio que vai começar a chegar agora, vão começar a clarear as coisas. O presidente lá quer conversar comigo, Palmeiras. Só vamos ver se a gente faz alguma coisa e tal, só que com esse cara eu não fico. Não tem que fazer nada não, porque a torcida veio contra, então eles estão doidinhos, né? Mas vamos ver. O Flamengo parece que estão conversando aí, né? Se o Flamengo realmente quiser, esse é o momento. Esse é o momento. Nunca teve tão fácil. Bom, aí o Felipe Melo, que citou vários clubes e tal, e hoje já oficialmente está aqui Grêmio, Internacional e Atlético Mineiro negaram qualquer tentativa de contratar o volante do Palmeiras, Felipe Melo. Já o pessoal do Palmeiras, a diretoria, disse que não, ninguém vai tirar o Felipe Melo aqui de graça não, vai ter que pagar caro por ele, como o Palmeiras pagou. Fato é que ele está treinando separado. Que confusão, hein? O Cezinha Peixoto está perguntando se a diretoria do Bahia não está esperando o Guto Ferreira cair para contratá-lo novamente. O Guto está tão balançado assim no Internacional, depois da vitória? Está ainda balançado? Ganhou do Oeste em casa? Ele é pressionado todo o jogo, Márcio. Ele tem que vencer todas as partidas, né? E vencer convencendo, o que não tem feito. Então está balançado sim. Acho que para ele ficar firme no cargo, mais 2 vitórias seguidas, né? Completando 4 consecutivas, 5 consecutivas, porque se trata do Internacional numa Série B, né, Márcio Martins? Pois é, Internacional com um elenco caríssimo, Pois né? é. O Cal Kevin já está aqui dizendo que Roger é o novo técnico do Bahia e vai estar em Chapecó vendo o jogo. Pode até acontecer, sabe, Cal? Mas o que você está vendo aí é um fake news que foi rodado aí como vários outros. Tem foto de Joel Santana no aeroporto, foto antiga, tem notícia de Falcão de 2012 no WhatsApp, e as pessoas, até de curtição, começam a espalhar esse tipo de coisa. E essa aí surgiu de um Facebook, que eu não sei nem de que se trata, como se fosse notícia oficial do clube, de que ele já desembarcou e já está em Chapecó. Mentira, pode até acontecer, mas não é nada oficial, essa é a informação que você tem aí. Você está caindo em mais um conto de fake do WhatsApp, tá bom? O Elvis Miranda tá aqui, mas Patrick para jogar no lugar de Iago não seria uma boa opção pra gente não ver Cleiton Xavier jogar? Cleiton Xavier tem chance de jogar no Vitória amanhã contra a Ponte Preta de novo de titular? Tem, Márcio, tem condições, né? É como eu disse no programa de ontem, a possibilidade é remota, é pequena, mas ela existe. Uma coisa seria se o Mancini falar assim, ó, Cleiton não vai ser titular, é outro jogador e tal. Não, mas existe a possibilidade do Cleiton Xavier atuar. E aí briga também o Neilton, né, para ser titular, além dele, o Patrick também, como o torcedor falou aí. Mas eu não acredito que o Patrick seja titular, não, porque o pessoal lá do Centro de Inteligência, né, reclamava muito do Patrick, porque ele erra tudo. Pode ver, eu parei para perceber, é verdade. Ele não acerta um cruzamento. Eu disse não falei 2, 3, 10, não. O Júnior tá perguntando aqui, Trellis é banco para Chiesa? E Chiesa volta quando? Chiesa só daqui a 3 meses, né, 2 meses, 3 meses. Essa é a previsão, de 2 a 3 meses para ele retornar. Muito difícil. E o Chiesa, banco para Trellis, é fim de mundo, né? Não existe isso não. Não está jogando porque está machucado. Flávio Santos está dizendo que o Preto Casagrande vai sair de interino para ser efetivo. Deus ajude, viu? Mas eu não acho o momento não. Para começar uma carreira num time como o Bahia, você arriscar um técnico inexperiente como o Preto, apesar de estar trabalhando já há um tempo no clube, com grandes treinadores, que ele trabalhou como jogador, agora teve aí a experiência de alguns outros treinadores que passaram pelo Bahia, eu não posso admitir que o Bahia vai fazer uma aposta a essa altura do campeonato por um resultado ou 2 nesse jogo da Chapecoense contra o São Paulo. Preto pode sim ter uma oportunidade, mas eu acho que tem que começar no Campeonato Baiano. No Vitória, por exemplo, que foi pioneiro em dar chance a treinador, eu vi Arthurzinho começar a treinar o Vitória, Campeonato Baiano. Pérez Chamusca, Campeonato Baiano. Aguinaldo Liz, lembra dele? Lembro. Campeonato Baiano. Ricardo Gomes, Campeonato Baiano. Todos eles começaram no Campeonato Estadual. Ricardo Silva, que foi mais recente, Campeonato Estadual e foi bem. Então, o Campeonato Estadual serve para esse tipo de coisa. Fazer avaliação agora no Campeonato Brasileiro, você correndo o risco de rebaixamento. O Bahia é o 15º do campeonato. Você pegar um treinador para depois trocar, veja Charles o que foi que deu. Eu lembrei do Charles, ia falar sobre isso agora. Queimaram o Charles, né? Até por conta dele próprio, do próprio Charles, né? Terminou
sendo um momento ruim para ele assumir o time. No ano anterior, que ele assumiu pela primeira vez, o Charles foi bem, né? Terminou meio que livrando o Bahia do rebaixamento, vamos dizer assim. Só que eu soube informações de pessoas lá de dentro que ele, às vezes, se achava maior do que os próprios jogadores, e o jogador não gosta disso. Verdade. Conheci Charles, gente boa demais no trato, mas meu amigo, ó, lá em cima, Charles. Olhava assim. Charles eu conheço. Charles, um beijo aí pra você, sua família, aí em Tapetinga, tá bom? Sua terra natal, meu velho. Vamos ouvir o William Correia? O William Correia, será que tá no jogo, né? Com certeza. Não vai voltar mais pra aquecer banco, dúvida. Quem faz gol no Vitória é o volante, né? O William Correia sempre de longe tá furando lá. E o Mancini parece que agora decidiu que o William Correia vai ser efetivado como titular absoluto da posição. Tá certo? O William Correia falou com a gente sobre esse jogo contra a Ponte Preta, inclusive. Eduardo, era o cara certo para assumir o clube, né, cara? Um cara que conhece o clube, um cara que conhece os jogadores, que conhecia e tem a história que ele tem aqui dentro. É um cara vencedor por onde passou, um grande profissional. E o que ele falou para nós foi o seguinte: o líder do campeonato, que é o Corinthians, e o último, que é o Atlético Goianiense, todos os jogadores sabem jogar. O grande problema é sem a bola. Isso que ele tentou passar para nós esses 3 dias. Que com a bola vão jogar, vocês têm a liberdade de jogar, de fazer o que quiser dentro de campo. Mas sem a bola a gente tem que recompor. Então foi isso o fator predominante na chegada dele, nessa volta dele para cá e nos treinamentos que ele fez conosco na semana. Na perda da bola, todo mundo atrás da linha da bola, recompondo rapidamente para sair nesse contra-ataque. Então foi isso que a gente entendeu e que a gente tem que fazer daqui para frente. A situação que estamos é complicada, mas como eu falo, juntos, unidos, tenho certeza que a gente vai sair dessa situação. Voltar a fazer o Barradão muito forte, voltar a fazer os adversários aqui dentro, sentir a pressão que é o Barradão, né? Isso que a gente atuando bem, a gente não oscilando. Se a gente oscilar na partida, fica difícil você conseguir a vitória tanto em casa como fora de casa. Então o time que está nos 2 tempos, consegue fazer tempos iguais, está sempre mais perto da vitória. É isso que a gente vai buscar na quarta-feira. Como eu falo, postado, todo mundo atrás da linha da bola, recompondo rápido, todo mundo no seu setor. E, cara, tenho certeza que as coisas vão começar a mudar e a gente vai voltar a fazer esse Barradão muito forte, voltar a fazer a nossa casa e ser temido pelos adversários. Bom, aí o William Correia falando com a gente. Ô Anderson Matos, o clima mudou com a chegada do técnico Mancini? Como é que tá o clima dos jogadores, com o treinador? É bem diferente do que era antes com o Petkovic e companhia? Bem melhor, Márcio. Um ambiente tranquilo, um ambiente legal, né? Muito bom. O pessoal do Vitória, os jogadores sabem lidar, o Mancini sabe lidar com os atletas do Vitória e foi escolhido, viu, Márcio? Aqui para nós. Foi escolhido pelos jogadores. O Agenor Gordilho e o Paulo Catarino se reuniram com os atletas que escolheram Wagner Mancini. Foram eles que colocaram o Mancini no cargo onde está, então não poderia ser diferente, né? Valeu. O Renilson Santana disse que quem mais sofre somos nós, torcedores. A palavra que ele está utilizando aqui é que não acredita na permanência do Bahia na primeira divisão, infelizmente. Valeu? O Robson Bacelar está dizendo, olha, desculpe aí, viu, amigo? Charles não foi bem, não. E quem disse que Charles foi bem? Charles foi péssimo. Quem disse que ele foi bem? O problema é que a torcida acreditava tanto nele, que pedia Charles, e ele não fez um bom trabalho. Diga-se de passagem. O que o Anderson disse foi que queimaram ele com aquela perspectiva toda que foi criada em cima do próprio treinador na época, que era auxiliar e virou treinador. Ninguém disse aqui que ele foi bem não, viu, Robson? Então, só para ressaltar que a gente não tratou de que foi bem ou foi mal, não. Você falou de interinos que viraram efetivos. Alguns deram certo, outros não. Charles foi um deles e nunca mais voltou a brilhar como treinador. Depois esses dias estava aí em Goiânia, uma coisa assim, e que não deu certo. Olha, na Inglaterra, começa agora, na segunda divisão da Inglaterra, a punição para jogadores que simularem faltas no campeonato da segunda divisão e depois vai ser também utilizada essa questão na Premier League. Detalhe, o jogador que for simular falta vai ser punido com 2 jogos de suspensão. Não precisa ser expulso, não precisa nada. Simulou, percebeu, pau. Aqui a gente está passando da hora, porque o que tem de jogador malandro
no futebol brasileiro é uma festa, hein? Thiago Neves, por exemplo, jogo passado, né, do Vitória contra o Cruzeiro, se jogou feio. Ali ele pegaria uns 2 jogos de suspensão, mas porque foi um verdadeiro artista de cinema, o jogador Thiago Neves, né, que é um bom jogador, um dos melhores do Campeonato Brasileiro, mas realmente se jogou feio. E isso acontece em todas as partidas, infelizmente. Valeu. Olha, com a classificação atualizada, o Bahia caiu uma vaga na tabela de classificação. Caiu uma casa, como diríamos assim. 14º para 15º, com a vitória do Atlético Paranaense ontem diante do Vasco por 1-0. Vamos ver a classificação? Tá aí na tela, por favor? Classificação do campeonato. O que interessa pra gente são os times baianos, né? E o Corinthians continua na liderança com 41 pontos. Aí o Vitória continua na zona de rebaixamento, mas o Bahia foi quem caiu. 15ª colocação com 19 pontos. O Vitória tem 13 pontos conquistados, é o 19º na tabela. Aí vem a disputa lá em cima, tem Grêmio, Santos, Palmeiras e Flamengo até o 5º colocado. E o Sport está na zona da pré-Libertadores em 6º lugar. Na zona de rebaixamento, Curitiba, 19, Avaí, 17 pontos, Vitória, 13, Atlético Goianiense tem 12 pontos, um a menos do que o Vitória. Essa é a classificação do campeonato. Perigosa a situação do Vitória, sim. Perigosa também a situação do Bahia, porque normalmente os times que viram o turno na zona de rebaixamento dificilmente escapam da degola. Um ou outro escapa, mas estatisticamente aquele que vira em último, em penúltimo, em 18º, 19º e 20º, esses aí dificilmente escapam, dependendo da pontuação, pelo que tem que fazer no segundo turno inteiro. Você está certo, Márcio. E nenhum time com 13 pontos, né, na 17ª rodada, conseguiu escapar no final do rebaixamento. Eu estou falando isso desde que o Campeonato Brasileiro ficou sobre pontos corridos e com 20 equipes, de 2008 até 2016. E são dados ruins para o Vitória, né, que tem 13 pontos com 17 rodadas, é muito pouco. Tem um detalhe aqui, se você for analisar o resultado do jogo do Vitória com o Cruzeiro, foi bom resultado fora de casa no 0-0. Mas na situação do Vitória não foi bom. Por quê? Porque o Vitória tem que fazer 50% dos pontos a serem disputados. Ou seja, um empate fora de casa é uma derrota a mais, é uma vitória a mais que ele tem que constituir fora de casa no segundo turno, porque perdeu muito ponto em casa. Então, tem que ganhar as partidas de casa? Tem, mas tem que pontuar fora também. Então, para mim, o resultado foi melhor do que o que vinha acontecendo, porque a expectativa de muita gente, inclusive a nossa aqui, era de que o Vitória não era o favorito para o jogo, para ganhar o jogo. Poderia perder o jogo num placar normal ou até goleado, muita gente achava, mas o Vitória empatou a partida. Resultado ruim pelo que está passando o Vitória nesse momento. Quando neste momento também entra a Juliana do Bocão News para fazer daqui a pouco o programa e a gente vai ter que encerrar já já, não é isso? Então a gente só vai com o destaque do site, por favor, galácticosonline.com, acesse aí, tem a declaração de Marcelo Santana sobre a mudança de treinador, tem o Vitória também se representando, iniciando, isso foi ontem, né? Isso aí ele se apresentou ontem, para o jogo de quarta-feira, mas tem destaques no site galácticosonline.com. Tem também aí a foto nossa aqui, só que isso não veio hoje, furou. Isso, furou literalmente, você sabe dessa, né? Você falou. Furou literalmente, pode passar para cá, furou, o pneu da moto furou no meio do caminho. Esse é motoqueiro, anda de moto aí. Vale, olha, o Eduardo volta ao Bahia, certo? Joga amanhã, 7h30 da noite, é o jogo do Bahia contra a Chapecoense na Chapecó, na Arena Condá. O Vinícius tomou o 3º cartão amarelo, tá fora. E no Vitória, Anderson, a expectativa é de que Iago jogue ou não joga? Qual o percentual de chance dele jogar ou não? Eu diria que o percentual é menor de não jogar do que de jogar, né? Eu não vou descartar o jogador, mas dificilmente ele atuará contra a Ponte Preta. E aí tem aquela briga entre o Neilton, ele teria que variar o esquema, Cleiton Xavier e o próprio Patrick, um pouco mais atrás aí desses dois jogadores. Mas eu não acho que ele jogue não, Márcio. William Souto vai ter chance de jogar nesse time com o Mancini? Felipe Souto. Não, desculpe. O William Souto pergunta, a pergunta foi errada. Não é Felipe Souto, não. O William Souto, S-O-T-O, não é igual ao outro. Pergunta se Jamerson tem chance de jogar com o Mancini. Desculpe aí. Tá. Pergunta mal feita. Beleza. Jamerson tem sim, né? Até porque o Mancini gosta de jogadores da base. Mas não é o momento de Mancini jogar um atleta muito jovem para atuar, né? Até porque a gente vai querer que ele resolva e ele não tenha esse perfil de resolver e tal. É um momento ruim, lançar um atleta num momento como esse não é legal. Sim, pode deixar ele no banco, por exemplo, Vitória quarta-feira, amanhã, 2-0 pro Vitória, 30 minutos do segundo tempo, lança o menino para analisar melhor dentro de campo. Valeu. Pra gente encerrar aqui, Anderson, vocês não acham que André e Neilton, André Lima, não tem chance de jogarem nesse time do Vitória? Luiz Bonfim, que foi meu plantonista lá atrás, na rádio.
Ô Luiz, um abraço pra você, viu, irmão? O André Lima, para mim, é titular, Márcio. Dentro de casa. Porque fora de casa, por exemplo, o jogo contra o Cruzeiro, um jogo de muita intensidade, muito corrido. O Santiago Trellis tem mais mobilidade que o André, né? E tá bem melhor fisicamente, inclusive. Marca, volta, ataca e tal, corre atrás da bola. O André não, tá meio pesadão. Agora bota a bola pra dentro do gol, né? Faz muitos gols. Então, dentro de casa, onde o Vitória vai propor mais o jogo, eu acho que tem que ser o André Lima. Valeu, gente. Olha, chegamos ao final do programa. Amanhã tem Vitória e Ponte Preta no Barradão, 9 da noite, horário do jogo, e que a gente vai estar acompanhando pela Itapuã FM no aplicativo desde as 7 da Arena Condá, com o Chapecoense enfrentando o Bahia, tá certo? A gente chega ao final do programa. Boa tarde, Anderson. Valeu, Márcio. Um abraço pra você e até amanhã. Valeu, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. A gente volta amanhã com a escalação oficial das equipes e mais um programa com a presença de Nilson Luiz. Tchau.